bom dia! Sejam todos bem-vindas, bem-vindos a mais essa live. Segunda-feira, 8h35 da manhã, começando a semana com muita energia, trazendo para vocês conteúdo importantíssimo aqui para a gente destravar, desbloquear e liberar nossa mente para receber e fazer todas as coisas que nós queremos fazer. Oi, Pati, bom dia, deusa! Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Vamos aproveitar, eu já vou clicar aqui no aviãozinho, convidar a galera. Nem todo mundo recebe esse convite, né, do Instagram. Então vamos lá, avisar todo mundo que estamos começando aqui uma live surpresa, segundona. Então vamos lá. Bom dia, Rita, tudo bem? Então vamos lá, começar a semana assim com essa energia, já explodindo aqui a nossa cabeça, pensando em várias coisas importantes, passando para o próximo nível. Então vamos lá, eu quero falar um pouquinho com vocês quando nós estamos muito no racional. E o que é isso, né? É quando a gente começa a pensar muito, trazer muitas questões. Será que é isso? Será que não é? E tentar encontrar a resposta através do nosso racional. E muitas vezes o que acontece? Nós não conseguimos sair do racional e nem encontrar a resposta para aquilo que a gente está procurando. Por quê? Porque nem sempre a resposta está no racional. Acabei de ter uma confirmação da venda, meu projeto para o público transdiversidade. Aê, parabéns, muito bom, Paty, parabéns, é isso aí. Então, quando nós estamos no racional, focadas em buscar uma resposta de questões que não sejam concretas, mas nós estamos buscando aquela resposta, a gente não consegue encontrar. Porque nem sempre a resposta ela vai estar no racional. Então, muitas vezes, o que acontece? A resposta ela até chega, mas nós estamos tão focada naquilo que a gente já conhece, eu vou falar mais sobre isso, que a gente não consegue enxergar a resposta que chegou de outras formas. Então, tudo o que nós temos hoje é aquilo que nós já criamos em algum momento. Então, eu idealizei, eu imaginei o que eu tenho hoje e isso se concretizou. Então, tudo que eu conheço hoje, o que existe hoje é algo que eu já conheço, que eu já criei. Então, como eu quero, olha só que importante isso, como eu quero ter coisas novas na minha vida, coisas que eu ainda não tenho, se eu estou focada racionalmente, olhando para as coisas que eu conheço. Percebe que aquilo que eu ainda não tenho, aquilo que eu desejo na minha vida, que ainda não faz parte da minha vida, é algo que eu ainda não conheço hoje. Porque se eu conhecesse, aquilo que eu quero para minha vida já faria parte da minha vida. E isso tá fora do racional. Às vezes a gente se pega pensando, poxa vida, se eu soubesse disso há 10 anos atrás, 5 anos atrás, nossa, hoje seria muito diferente. Mas nós não temos como voltar no tempo, nem se adiantar no tempo. Então, o que acontece é que hoje, se eu conseguir soltar e não ficar presa nas condições da mente, tentando criar algo que eu já conheço para ter coisa diferente, porque daí não vai funcionar. Então, quando eu penso em soltar, o que é esse soltar? É se deixar levar pela imaginação. É pensar naquilo que você quer, mas não ficar presa no racional, buscando uma forma de conquistar a qualquer preço, né, dentro do racional. Mas é você idealizar, pensar naquilo que você deseja,
mas soltar para que você consiga receber, perceber a resposta que está chegando até você. Porque senão essa resposta vem e você não enxerga. Tem uma história, né? Que um homem, né? Ele queria conversar com Deus. Ele queria uma prova de que Deus existia. E Deus apareceu para ele de várias formas. Apareceu como um animal, apareceu como um mendigo, de várias formas. Só que ele estava tão preso no racional, tão preso naquilo que ele conhecia sobre Deus na mente dele, que ele não conseguiu reconhecer Deus nas outras formas que chegaram até ele. E aí, quando ele encontra, né, com Deus e ele fala: poxa vida, eu queria te ver, eu falei que eu queria conversar com você. E aí Deus falou: eu apareci para você, eu conversei com você, mas você não me viu, você não me ouviu. Então isso acontece porque nós estamos presos na nossa mente, a gente não deixa as nossas questões fluir, a gente não consegue enxergar as respostas que estão chegando até nós. Então, quando nós entramos nesse looping, né, de padrão, porque toda vez que eu tenho um comportamento que se repete, ele é um padrão na minha vida. Então, toda vez que eu repito esse comportamento, eu vou ter o mesmo resultado. Eu repito o comportamento, eu vou ter o mesmo resultado. Por isso que a resposta está naquilo que eu não conheço. E como que eu vou deixar chegar aquilo que eu não conheço se eu não conheço? É deixando fluir, é deixando perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as coisas que estão sendo ditas pelas pessoas, o que nós estamos vendo, o que nós estamos lendo. Toda vez que a gente não se permite, aceita essa resposta, nós voltamos para o nosso comportamento padrão. E aí a gente vai repetir o mesmo resultado que a gente já tem hoje. Então, é muito simples e ao mesmo tempo muito complexo. Ele é simples, sim, porque a gente já faz tudo isso naturalmente, só que nós complicamos a nossa vida quando a gente tenta buscar da mesma forma, uma resposta diferente da mesma forma como nós já fazemos todos os dias. Então, quando as minhas mentoradas falam assim: ai, Anitta, mas como que eu vou falar lá na frente? Como que eu vou trabalhar, a desenvolver as pessoas em grupo? Quando você começa a pensar em quem você é hoje, nas coisas que você faz hoje, você não consegue idealizar e experimentar essa pessoa que vai fazer esse trabalho em grupo, que vai falar para várias pessoas, que vai desenvolver várias pessoas ao mesmo tempo. Porque se você já faz isso no individual, por que não no grupo? Então, lá na mentoria, eu preciso e eu trabalho a mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade, ela tem que andar junto com a técnica, com o método. Se eu não trabalho essas questões, como que a pessoa vai colocar em prática a metodologia, as questões técnicas? Ela não consegue. Então fica uma barreira. Por isso, amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, que é a minha live tradicional, pontual, toda terça-feira às 8 horas, eu vou falar sobre crenças de dinheiro. Porque quando nós olhamos, né, para as nossas crenças, identificamos e ressignificamos, sabemos quais crenças nos ajudaram em algum momento na nossa vida e hoje não estão ajudando mais, a gente começa a fazer uma limpeza desses pensamentos e aí eu começo a acessar coisas que eu não conheço, que eu não sabia, que já fazia parte de mim, né, no caso das crenças, mas que eu não tinha conhecimento, não tinha clareza.
Então, amanhã às 8 horas eu vou falar sobre isso, sobre crenças de dinheiro. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em ter prosperidade financeira? Às vezes a pessoa, ela faz um trabalho tão bem feito, ela tem tanto conhecimento, e por que será que ela ainda não prospera financeiramente? Então amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Essa é uma pergunta muito recorrente, as pessoas pedem muito esse assunto, sobre a prosperidade financeira, sobre dinheiro, como que eu faço para faturar mais. Então, tecnicamente, a gente já sabe como faturar mais. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que desenvolve pessoas, psicóloga, terapeuta, coach, você já faz esse trabalho, por que você não faz esse trabalho em grupo? Por que você não atende mais pessoas? Já que nós sabemos, né, as pessoas que já desenvolvem em grupo, as minhas mentoradas, que já estão nesse processo, fazendo atendimento em grupo, elas já sabem, nós já sabemos o quanto isso é poderoso e o quanto isso ajuda as pessoas. Então a gente já entende isso. A partir do momento que a gente descobre o quanto isso é poderoso, né? Trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo, porque uma pessoa complementa a outra dentro do grupo, e essa transformação em grupo, por que ela é poderosa? Porque uma pessoa que não fala muito, quando tem uma pessoa no grupo que fala bastante, se expressa bastante, ela vai acessar algumas dores que é dela, mas que está nessa pessoa aqui também, que não está falando, que não está se expressando. Então existe uma troca muito grande, né, dentro do grupo. Algumas pessoas que estão passando pela mesma situação, com as mesmas dificuldades. Então, quando um levanta o assunto, o outro se identifica. E aí, quando a outra pessoa fala sobre, eu tive um insight aqui, Anitta, você falando sobre isso, o que me veio foi isso, isso e isso. A outra se liga e fala, uau, é isso. Percebe que essa integração, ela vai ficando extremamente poderosa, extremamente poderosa. Então, o resultado no final do trabalho em grupo, ele é muito poderoso, porque ele vai mais rápido. Ele é um processo extremamente profundo e mais rápido. Então, além de você conseguir fazer esse trabalho, né, ajudar as pessoas a acessarem esse espaço que elas não estão vendo e elas não estão conseguindo acessar, elas conseguem ter ali as respostas que elas estão buscando, você ainda consegue trabalhar menos e ganhar mais. Por quê? Porque em 3, 4 horas que você atenderia 2 pessoas no máximo, né? Se a gente for pensar nesse trabalho de 1 hora ou 2 horas para cada pessoa, em uma manhã você atenderia 2, talvez 3, se for muito rápido, atendendo as 2 primeiras pessoas, talvez até alguém consiga fazer um atendimento de 3 pessoas, né? Mas no final do dia, quando você tem uma agenda lotada, você vai estar muito cansado, atendendo várias pessoas, que é uma das queixas, né, que eu tenho com as minhas mentoradas, que são psicólogas, por exemplo, que tem clínica. Então, quando você começa a trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas no grupo, você entende que sim, é super possível, extremamente poderoso, e você consegue atender muito mais pessoas, você consegue atender 10, 20 ou mais, dependendo da sua habilidade, do seu grau de comprometimento, do seu objetivo, daquilo que é para você o desenvolvimento em grupo, aquilo que você quer atingir como seu objetivo pessoal. Então, os ganhos são inúmeros, né? E quem já está nesse processo entende isso e sabe. Agora, como que as pessoas vão chegar nesse ponto de desenvolver várias pessoas ao mesmo tempo, se ela tem medo,
de aparecer para conversar com várias pessoas, de explanar sobre um assunto, de falar sobre um assunto. Então, dentro da mentoria, o que eu faço? Eu trabalho a mentalidade, eu faço a limpeza de crenças dentro da mentoria. Então, amanhã, quando a gente for falar mais sobre esse assunto, vai dar para entender um pouco mais essas questões que são tão profundas e que a gente não consegue entender. Por que será que eu ainda não estou alinhada com a vibração do dinheiro? Então, quando a gente não limpa essas crenças que aparecem, porque a crença nada mais é do que um bloqueio. É um pensamento que está impedindo, que me impede de realizar aquilo que eu quero para minha vida. Então, quando eu começo a racionalizar e a pensar como eu vou fazer isso, como eu vou chegar lá, eu começo a ter resistência. E quando eu tenho resistência, eu não permito que o fluxo aconteça. É como se eu estivesse num barquinho remando contra a maré. Eu vou chegar lá, vou chegar, mas eu vou chegar com muita dificuldade. A onda vem, bate em mim e eu tento com muita força, com muito esforço chegar no meu destino. Agora, será que se eu deixar ali o fluxo, né, da maré me levar, será que eu chego no meu destino? Pode ser que sim. Então, quando a gente se deixa levar pelo fluxo natural das coisas, que é esse soltar, né, e caminhar junto ali com a sua intenção bem alinhada, trabalhei muito isso semana passada nas lives, dentro da minha mentoria, dentro dos grupos secretos, dentro dos meus grupos abertos, né, que tá lá no link da bio. Então, eu trabalhei muito essa questão da intenção. Por quê? Porque se a gente não alinha a nossa intenção com as nossas ações, as coisas começam a acontecer, mas de forma distorcidas, né? Então, dessa forma, eu não consigo ter clareza sobre o que está acontecendo comigo, o que eu quero. Eu começo a ficar confusa. A confusão gera indecisão, eu não consigo decidir. A confusão mental, ela gera muita dúvida. Quando eu tenho dúvida, eu não consigo tomar decisões. E nós precisamos tomar decisões todos os dias. E muitas vezes são decisões do novo. São decisões para que eu experimente algo novo. E aí, quando alguém chega com uma novidade, me convidando para fazer alguma coisa que eu nunca fiz, se eu tenho ainda crenças, resistência e eu não conseguir ainda alinhar a minha intenção com aquilo, eu não consigo ver. E aí eu fico com tanto medo que eu já nego na hora, porque eu não me permito experimentar o novo. Eu não me permito experimentar algo que eu ainda não conheço. E se eu não me permito conhecer algo que eu não conheço, como que eu vou chegar em um nível que eu ainda não experimentei, que eu não sei como é? Então, quando as pessoas começam a falar, eu quero ter 1 milhão, mais de 1 milhão, como que você vai ter isso fazendo as coisas que você faz hoje? Percebe que se você não tem 1 milhão ou mais de 1 milhão hoje, é porque você ainda está fazendo as mesmas coisas que você já conhece? Então o resultado é o mesmo. Então você precisa ou você pode escolher se jogar em experiências novas para você começar a se alinhar com algo diferente na sua vida, com algo novo na sua vida. E isso requer alguns desafios. Tem algumas coisas que a gente não quer fazer. Mas se tá na trajetória, em algum momento a gente precisa fazer aquilo, então vamos lá, por que não? Então criar resistência muitas vezes é não aceitar o novo, é não se permitir experimentar. Porque muitas vezes você fala de uma coisa que você não quer fazer e que você nunca fez. É tipo criança quando fala assim, quer comer? Olha, come isso daqui. Não, eu não gosto. Já comeu? Não. Nossa, me dá um ranço. Eu morro de ranço quando eu escuto um negócio desse, eu fico irritada.
Porque como que a pessoa fala que não quer, que não gosta, se ela nunca fez, se ela nunca experimentou, se ela não testou isso ainda na vida dela? Então, a comida é um exemplo muito prático que a gente vê muito, né? A pessoa fala que ela não gosta, aí você pergunta, mas você já comeu? Não. Então, como você sabe que você não gosta? Você pode falar que você não quer experimentar, isso é uma coisa. Agora, falar que não gosta, que não quer fazer de jeito nenhum porque não gosta, mas você já fez? Se você não fez, você não sabe se você não gosta. Então, vou até tomar uma aguinha aqui. Tá fazendo sentido isso? Escreve aqui pra mim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Quando a gente fala que não quer, que não gosta, que é pesado, e nós só estamos criando resistência para não fazer o que precisa ser feito, ou para não experimentar. Ao invés de falar que a gente não quer experimentar, a gente fala que a gente não gosta. Então, antes de falar que você não quer de jeito nenhum, que é pesado, que você não quer fazer isso e tudo mais, experimenta, se solta, se permita isso. Porque se é algo que você não fez ainda, experimenta fazer. Experimenta tentar pelo menos para ver se você vai gostar ou não. Se você não experimenta, não vai. Sexta-feira eu comecei a academia à noite, na sexta-feira à noite. E eu não tinha pensado, hoje é sexta-feira e eu vou na academia na sexta. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu decidi que na sexta-feira eu ia começar, porque era um dia que funciona para mim dentro do cronograma das atividades da casa, né, de filha, marido e tudo mais. E aí eu pensei, vou começar a academia. E aí um amigo meu falou assim, nossa, para com isso, hoje é sexta-feira à noite você vai começar a academia? Então, olha as crenças, né? Por que a gente só começa a academia na segunda-feira de manhã? Por que não na sexta-feira à noite, no domingo, se a academia está aberta, no sábado, no feriado? Percebe como nós estamos condicionados a seguir um padrão, além das nossas crenças individuais, um padrão pré-estabelecido da sociedade, né? Crenças que vêm desse padrão. E aí eu fui para academia na sexta noite, porque eu estava bem animada para começar. E estou, né, animada para dar continuidade a esse trabalho. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, foi outro susto da recepcionista. Ela deu um sorriso para mim. Vai começar agora? Vai começar hoje? Porque já eram 7 horas da noite, né? Quando eu cheguei lá. E aí o professor falou assim, nossa, sexta-feira à noite? Então, assim, eu achei muito interessante, né? As pessoas assustadas, porque eu estava começando a academia o primeiro dia numa sexta-feira à noite. E aí o professor falou assim pra mim, bom, de duas uma, ou vai dar muito certo, ou é turista, né? Só veio aqui pra ver como é, porque quando vem pessoas assim fora de horário, olha só, fora de horário, né? O que é dentro de horário, gente? O que é fora de horário? Para alguém que está indo fazer academia, está indo fazer qualquer coisa, percebe? Quantas crenças que a gente se coloca como limitantes, que limitam, que atrapalham o nosso processo? E aí o professor muito simpático, uma pessoa muito querida, gostei muito dele, mas ele falou isso, né? Ele falou, olha, aqui quando aparece pessoas no final de semana, à noite, numa sexta-feira à noite, feriado, pra mim, ou é turista, ou vai dar muito certo, ou é turista, né? Tá passando pela cidade e aí veio aqui conhecer a academia. Então, experimentem coisas diferentes. Você não precisa começar a vida na segunda-feira de manhã. Você não precisa começar novos projetos em janeiro. Você não precisa começar dentro desses padrões que são estabelecidos. Comece a perceber como a sua mente funciona. Quando você pensa em começar algo, quando que você projeta esse começar? Olha que interessante isso, né? Esse já é um padrão que você pode quebrar, se fizer sentido para você, óbvio.
porque para mim já foi tão natural sentir, né, a vontade de começar a academia, entender que naquele dia era o melhor dia para mim e ir para academia. Eu não fiquei pensando, ah, mas hoje é sexta, ah, segunda-feira eu começo, hoje é sexta-feira à noite. Não. Por quê? Porque eu já estou treinando a minha mente há bastante tempo. Então isso já está um pouco mais consciente para mim, está mais claro. Então eu não fiquei pensando essas outras coisas, né? Se eu ia começar ou não. Eu estava sentindo o que eu queria, eu estava com vontade de ir e foi uma delícia. Eu comecei a academia na sexta, enquanto eu fui com a Alice na piscina. Eu saí de lá, fui para a piscina, tava uma lua linda, uma lua cheia maravilhosa. E aí a gente ficou até as 9 horas, a hora que o clube avisa que a piscina vai fechar, uma água quentinha. Então, olha quanta coisa, né? E não tinha muitas pessoas. A academia tinha algumas pessoas treinando, mas não estava cheia. A piscina também não tinha muitas pessoas, era à noite. E foi muito gostoso fazer todo esse trabalho à noite, né? E ainda encontramos com um casal e lá que tava com os filhos também, estavam batendo papo na borda da piscina, depois entraram, deram um mergulho, e aí a hora que a gente saiu, as crianças estavam brincando juntas, e aí ele comentou, nossa, sabe que eu prefiro vir nesse horário à noite para entrar na piscina? Porque a gente é tão branquelo, fica nesse sol, o sol tá tão forte, e eu prefiro vir à noite. E foi uma delícia, tava muito calor, e aquela lua linda e aquela água gostosa depois de um treino, então foi muito gostoso. E foi algo que foi inesperado para mim, né? Eu escolhi, mas ao mesmo tempo foi inesperado. Eu fui para a academia, fiz tudo isso e foi delicioso. Na quinta-feira, eu recebi um convite durante a semana para ir num encontro de mulheres. E eu não sabia o que ia acontecer, eu simplesmente aceitei, porque veio muito de encontro com o trabalho que eu tenho feito, né, de liderança, de mulheres, de trabalho, que a maioria é mulher, tem homens também, né, mas a maioria do meu público é mulher. Então, quando eu recebi esse convite durante a semana, olha, vai ter uma reunião só para mulheres, tal, eu aceitei, mas eu não sabia exatamente o que era, né? O que ia acontecer. Eu só sabia que era uma reunião de mulheres. E o que aconteceu? Eu entrei em contato, daí a pessoa falou assim, olha, não tem mais vagas, eu já estou fazendo esse trabalho há bastante tempo, então já tem 190 mulheres inscritas, já estourou a quantidade de mulheres inscritas para esse evento. Então, infelizmente, não tem convite. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Eu fiquei sabendo disso ontem. Isso foi acho que terça ou quarta, acho que foi na terça-feira. O evento já era na quinta. E eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Passou um tempo, ela entrou em contato comigo de novo e falou assim, olha, acho que liberou uma vaga. Fala com a fulana lá, fala que você conversou comigo e vem pro evento, acho que vai dar certo. E aí eu conversei, realmente tinha uma vaga lá e eu falei, bom, fui fazer minhas coisas, várias coisas para fazer e pensei na quarta-feira, não, na quinta, isso foi na quarta, eu não consegui conversar mais com elas, eu falei, amanhã dá tempo ainda de perguntar como é que vai ser, né, como é que vai ser essa reunião e tudo mais. E o que aconteceu? Na quinta-feira eu fiquei sem internet desde o meio-dia até 7h30 da noite, a hora que eu saí. E o que aconteceu? Um caminhão derrubou o poste aqui no bairro e todo mundo ficou sem internet e nem o 4G funcionou, para vocês terem uma ideia. Nem o 4G estava funcionando. Então eu fiquei incomunicável o dia inteiro na quinta-feira. E era na quinta-feira o evento, à noite. Eu falei, nossa, e aí? Né? Será que vai ter mesmo evento? Será que não vai? O que será que está acontecendo? Porque podia, né, cancelar por conta do tempo, né, se fosse chover, porque eu sei que seria no lugar aberto e tal. E aí eu me arrumando para ir pro evento, sem saber o que ia ter no evento, e sem saber se ia ter mesmo, porque poderia até ter sido cancelado. E quando eu fui, né, aí 7h30, a hora que eu estava pronta,
a internet voltou. Eu tava já para sair de casa. A internet voltou, eu consegui confirmar que o evento sim ia ter, que já estava começando, começava às 7 horas. E eu nem perguntei nada, eu só peguei meu carro e fui. Ou seja, eu não conhecia ninguém nesse evento e nem sabia o que ia acontecer. E foi maravilhoso, eu postei nos meus stories, teve música, eu conheci várias mulheres, várias pessoas. De fato, eu não conhecia ninguém das pessoas que estavam lá, mas eu conheci pessoas, mulheres incríveis, pessoas que eu vou encontrar mais vezes, pessoas que fazem parte do clube que eu frequento na cidade, que eu comecei há pouco tempo. Então, olha quanta coisa, mas foi tanta coisa que nem dá para contar aqui, que aconteceu lá de importante para mim, para minha vida, para o meu negócio, para o meu trabalho. Então, assim, foi uma festa para mulheres, com muita música, com banda, depois com DJ, a gente aproveitou muito, a gente dançou muito. E nesse encontro, nessa festa, teve várias coisas importantes. Então, quantas vezes a gente não nega, né, uma festa porque fala, não, eu preciso trabalhar, não, eu preciso estudar, não, eu preciso ler isso aqui, não, eu preciso estar focada, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E de repente é essa festa que vai te trazer aquilo que você está procurando. É exatamente nessa festa que vai aparecer as pessoas que você está buscando, que você tá aqui na sua mente, que fala assim, poxa vida, se eu conhecesse uma pessoa assim, ou tal pessoa, né, de tal empresa, de tal lugar, e de repente essas pessoas estão nessa festa. Então, percebe que às vezes a gente fica muito presa ao racional e não se solta, né, para o novo. E a resposta tá lá, a resposta tá numa festa, que às vezes a gente não valoriza, a gente acha que é algo fútil, que imagina ir para uma festa agora, enquanto eu preciso fazer isso e fazer aquilo outro. Por quê? Porque tá dentro daquilo que eu conheço, então a gente não se joga na vulnerabilidade, naquilo que a gente não conhece. E quando eu cheguei lá, e já subi conversando com uma pessoa, já conheci a amiga dela, já entramos juntas. Daqui a pouco chegou mais gente para essa mesa e eu fui sendo apresentada para várias pessoas. Aí colocamos mais uma mesa porque chegou mais gente, não cabia em uma. Colocamos mais uma, mudamos de lugar e daqui a pouco mais uma mesa. Eu estava em uma mesa, em um lugar de 3 mesas, né? Com mulheres. Em um lugar que quando eu pensei em ir, eu nem conhecia ninguém, eu não sabia o que ia ter, eu não sabia o que ia acontecer. Então, quando a gente faz isso, né, e a gente se joga mesmo nesse desconhecido, a gente se permite receber as respostas daquilo que a gente está procurando. Nem sempre a resposta vai estar em algo racional, em algo que eu já conheço. Ela vai estar em um espaço que eu não conheço, numa festa, por exemplo. Então isso é extremamente importante, né? A gente saber que a gente pode sim se soltar, né? Se colocar nesse espaço que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas é nesse espaço que está aquilo que a gente ainda não tem na nossa vida. Por isso que essa reflexão eu trouxe para vocês hoje, né? Porque eu vim vivenciando isso esses dias e eu sempre trago esses temas para vocês porque são coisas que eu vivencio, que eu aprendo, que faz sentido para mim na minha vida e eu trago, né, para conversar com vocês sobre esses assuntos. Porque são assuntos que transformam de verdade, que faz a gente pensar de uma outra forma e aí sim ter resultados diferentes na nossa vida. Enquanto eu pensar do mesmo jeito, eu vou ter um padrão repetitivo de comportamento e o resultado vai ser o mesmo. Então, se tem alguma coisa na minha vida hoje que não tá bom ou que eu gostaria de ter diferente, eu preciso começar a pensar diferente e ter ações diferentes, comportamentos diferentes, atitudes diferentes. Se eu continuar pensando, tendo o comportamento do mesmo jeito, é o mesmo resultado que eu vou ter. Então, continuar pensando dentro daquilo que eu conheço, que eu já sei,
é o resultado daquilo que eu vou ter. Então a gente precisa se permitir soltar, né? Traz uma questão ali que você quer descobrir, mas sai do racional, sai daquela conta do 2 mais 2 é 4, não é por aí. As respostas, elas podem chegar de um jeito mais leve, muito mais leve, quando a gente segue o fluxo. A gente não precisa ficar enlouquecida em uma questão para tentar achar a resposta sobre aquilo. A gente não precisa seguir um método, um processo para encontrar aquela resposta. A gente pode deixar fluir para que aquilo chegue até nós. Oi, Pati, bom dia! Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu tô acabando a live já. Fiz uma live hoje rápida, de meia hora, 40 minutos mais ou menos. Mas é um assunto muito legal, muito profundo. Contei das minhas últimas experiências, trouxe conteúdo aqui para vocês. Então, quem tá chegando agora, pega do começo, vou deixar salva. Você já assiste e aproveita que hoje é segunda-feira, coloca a intenção, alinha a sua intenção com as suas ações do seu dia, para os objetivos da semana. Intenção é algo extremamente importante na nossa vida. Quando a gente entende o que é isso, né? O que é colocar a nossa intenção para o nosso dia, para as nossas ações, os nossos resultados, eles vêm muito mais rápido e de uma forma muito mais poderosa. Então, coloca a intenção, mentaliza aí o que você deseja para o seu dia de hoje, para a sua semana, e alinha as suas ações em direção a essa intenção, tá bom? Beijo pra vocês, vou deixar salva, pega do começo que tá bem legal. Beijo, bom dia, Lê! Bom dia pra vocês, até mais, tchau, tchau.